Vamos transformar aquela camisa que está aí parada no seu guarda-roupa em 2 peças? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se quiser me ver usando os looks com todas as roupas feitas e customizadas aqui do canal, é só me acompanhar lá no Instagram do projeto Um Ano Sem Comprar Roupa. Vamos lá! E a customização será feita nessa camisa. Uma observação que eu quero fazer é que a camisa tem que ser bem larguinha para você, porque ela tem que dar na largura do quadril. Vou iniciar retirando as mangas da camisa. Dessa vez, diferente das outras customizações, eu não vou descosturar as mangas. Eu vou cortar mesmo ao redor da costura, porque isso não vai comprometer no resultado da customização. Vou fazer de um lado e depois vou fazer do outro lado. Feito isso, eu vou descosturar o bolso que está na parte da frente da camisa. Vou apenas tirá-lo do lugar onde ele está. O próximo passo é dobrar a camisa ao meio e cortar uma linha reta a partir do primeiro botão da camisa. Eu medi, vi o lugar onde ficava o primeiro botão e cortei reto, separando a parte de cima da outra parte. Feito isso, eu vou experimentar a peça do lado do avesso e vou segurar de um lado da cintura, ficar segurando, peguei um alfinete e marquei o lugar onde eu iria recortar. Marquei bem rente à minha cintura para ficar bem firme e na hora da costura não ficar no lugar errado. Do mesmo jeito, eu fiz uma marcação um pouco abaixo com o alfinete, fiz de um lado, depois do mesmo jeito eu fiz do outro lado e vou fazer uma marcação com giz no lugar onde eu marquei com o alfinete. E depois de fazer a marcação dos dois lados, eu vou cortar neste lugar. Após cortar nos lugares marcados, eu vou passar uma costura nas laterais, a partir do ponto onde eu cortei, e vou afinando a costura até mais ou menos a metade da peça, desse jeito aí, de cima até mais ou menos a metade. Depois eu dou o retrocesso e paro a costura. Faço do mesmo jeito dos dois lados. Se a costura ficar um pouco engenhada desse jeito, é só dar uma puxadinha assim, ó, que aí volta pro lugar. Passei a costura reta dos dois lados e também depois eu passei o overlock dos dois lados. Mas se você não tiver overlock, pode ser o zigue-zague, tá bom? Feito isso, eu vou fazer agora a parte do cos da saia. Eu peguei esse viés para dar uma sustentação para a peça. Eu vou costurar ele em toda a circunferência da cintura. E após passar uma costura reta em toda a circunferência apenas na parte de cima, eu vou passar o overlock também apenas na parte de cima, desse jeito que vocês estão vendo. Feito isso, eu vou dobrar para dentro a parte do cos e vou passar o ferro para ficar bem firme, bem bonitinha a costura, não ficar torto. E após passar o ferro, eu passo uma costura reta para fazer o acabamento do cos. Passo em toda a circunferência da cintura. Acabamento feito, eu dobrei a peça dessa maneira, de forma que a parte lateral ficasse centralizada e fiz uma linha reta com o giz nos dois lados da peça. Após fazer essa linha reta dos dois lados, eu dobrei a peça ao meio e vou cortar no lugar marcado em linha reta, retirando essa parte de baixo, que era o recorte da camisa. Após retirar, eu vou dobrar a barra, no caso agora da saia, passar o ferro, passar uma costura reta, fazendo a barra da saia. Após fazer isso, eu vou aproveitar aquelas partes de baixo que eu cortei da camisa e vou fazer tirinhas para fazer os passadores da saia. Dobro desse jeito, depois passo a costura reta dos dois lados para fazer os passadores. E fica assim, ó. Aí depois eu meço um para cortar o tamanho dos outros. Eu fiz no total 5 passadores. E após cortar todos do mesmo tamanho, vou marcar os lugares onde eu quero que eles fiquem e após marcar, eu vou costurá-los,
costurar a parte de cima, dobrar a parte de baixo, costurar também e vai ficar desse jeito. 2 na parte da frente e 3 na parte de trás. Primeira etapa da peça concluída, o próximo passo é pegar uma das mangas, retirar o punho e abrir na costura, abrindo a manga. E vai ficar desse jeito. Após abri-la, o que eu fiz? Eu vou retirar essa parte arredondada, vou cortar o mais reto que eu conseguir, retirando essa parte. Vou pegar a parte maior que sobrou da peça, posicionar no meu corpo. Só depois que eu estava gravando essa parte que eu vi que a peça estava com um sujinho, mas depois eu lavei e retirei esse sujinho. Era um café que eu tinha derramado e não tinha visto. Posicionei assim, medi a altura que eu queria que ficasse a parte de cima do corpo da peça e cortei no lugar marcado. Feito isso, eu dobrei ao meio e fiz como se estivesse cortando um pouco inclinada a costura, desse jeito. Retirei a costura da lateral e ajustei a parte de cima, deixando bem retinha. E vai ficar desse jeito, olha gente, como se tivesse inclinado os lados, a parte de cima sendo menor. Peguei o viés, costurei nas laterais, costurei na parte de cima, na parte de baixo, que é para ficar bem firme, é necessário fazer isso se o seu tecido for mole, o tecido da camisa, mas se for um jeans ou algum tecido mais duro, não precisa não. É só fazer o acabamento e passar a costura. Depois peguei a outra manga, dobrei ao meio, separei uma parte da outra e após separar as duas partes, eu fui cortando tiras. Com um dos lados da manga, eu dobrei desse jeito e cortei uma tira de em média 4 centímetros de largura no total. Deu para cortar no total 4 tiras, sendo 2 maiores e 2 menores. Uni uma maior com uma menor, passei a costura unindo elas e após uni-las, eu dobrei dessa maneira aí, dobrei 2 partes para dentro e depois dobrei uma parte fechando toda a peça e passei 2 costuras, uma fechando uma lateral e a outra fechando outra lateral. Ficou desse jeito. Após fazer isso, eu costurei dos 2 lados da parte superior da peça e vai ficar assim, ó, costurado. Após costurar, o que eu vou fazer? Peguei esses feixinhos. Eles têm a mesma funcionalidade dos botões, porém, para quem quer que eles fiquem invisíveis, é a melhor opção. E costurei na parte de cima da saia, porque como havia cortado abaixo do botão, ficou uma parte aberta, então não daria certo para fechar na cintura. Então costurei de um lado da peça, depois costurei do outro lado do cos e ficou assim, ó, para abrir e fechar, desse jeito. Após costurar, gente, eu quis mostrar para vocês aí que eu deixei aberto um tanto que desse para eu vestir a peça. Mas da outra parte de baixo dos botões, eu fechei todas com costura. Passei uma costura reta fechando, só deixei em média 15 centímetros aberto na parte de cima da saia. Centralizei aquela peça que nós havíamos cortado na parte de baixo, deixando em média 2 dedos de largura de distância de cada lado da saia. Peguei um feixinho também, costurei fixando a parte da frente da peça. Na verdade foram 3 feixinhos na parte da frente. E depois eu costurei mais 2 feixinhos na parte de trás, que é para fixar a alça, a parte de trás da saia, desse jeito. Costurei dos 2 lados. E após costurar, esse é o resultado. A primeira opção é para vestir como saia, desse jeito aí que vocês estão vendo. Olha aí, gente, ficou uma peça bem versátil. E a segunda opção é para vestir como jardineira. Olha aí, os feixinhos ficou assim. Costurei um no meio, um na lateral do lado direito e outro na lateral do lado esquerdo. É só fixar se quiser usar como jardineira. E depois é só pregar também na parte de trás as 2 alcinhas, onde eu costurei os outros feixes. Um de uma lateral e outro na outra lateral. Olha que gracinha que ficou essa jardineira, gente. De uma camisa que eu não usava, eu fiz
duas peças que eu posso usar bastante, com várias combinações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então eu espero todos vocês lá no Instagram do projeto. Até o próximo vídeo. Tchau!